Amém, irmãos? Vamos colocar de pé. Êxodo capítulo 20, irmãos. Êxodo capítulo 20, versículo 2, versículo 3, 4 e 5 diz assim: Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos e até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Amém? Podeis assentar, irmãos. Sou grato a Deus pela vossa vida, em nome de Jesus. Olha para mim aqui, irmão. A nossa revista de escola bíblica, a lição de hoje, o trimestre é sobre os 10 mandamentos. Quem ainda não leu, né? É sobre os 10 mandamentos. E a de hoje é sobre o primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti outro Deus. Não levantarás outro Deus. Deus é exclusivo. Agora, qual é o problema que muitos de nós enfrentamos com este mandamento, irmãos? É que nós tentamos facilitar o texto para podermos viver a nossa vida, facilitar a forma de vida. Nós não construímos imagens, mas nós levantamos deuses. Nós não construímos imagens, mas temos deuses. Tudo aquilo ou todo aquele que ocupa primazia é idolatria. E isso não importa o que é ou que coisa é, importa é que é primazia. Outra questão difícil de lidar com o cristianismo moderno ou contemporâneo é a questão dele separar Deus, família, igreja. Eles conseguem fazer essa separação, mas não é, irmão, é uma desculpa para mim poder, é uma desculpa que eu uso para mim poder escapar de certas coisas que eu faço, que eu tenho na minha vida. Eu já expliquei isso aqui para a igreja muitas vezes. A revista agora vem falando sobre isso. A lição de hoje na revista de escola bíblica, ela fala sobre o único Deus. Talvez eu não faça uma imagem, mas eu coloco outra coisa no lugar da primazia que é Deus. Eu tiro da minha vida Deus e coloco outro ser, outra ideologia, outro pensamento no lugar de Deus. Eu tiro. Isso acontece porque o ser humano está sempre, irmão, procurando uma desculpa para a sua vida. Olha para mim aqui, irmão. Deus, igreja, família, ou família, Deus, igreja, ou igreja, família e Deus. Não tem como você fazer essa separação. Não tem jeito. Você pode procurar outros meios, mas você pode até criar aqui um sistema de adoração. Você pode estar colocando a sua família no lugar de Deus. Não, pastor, não é isso. Irmão, se não fosse isso, o próprio Cristo não tinha dito: aquele que não me amar, aquele que amar mais pai,
mãe, irmãos, irmãs, fazenda, casa, mais do que a palavra amar aqui, irmão, é devoção, é primazia. Isso acontece com muita gente, irmão, na igreja, isso acontece conosco. Se Deus não for primeiro em tudo, as outras coisas perdem, as outras coisas que você agir, você perde a ação de Deus sobre as demais coisas. Olha para mim aqui, irmão. Tem pessoas que têm a capacidade de deixar de servir a Deus por causa dos filhos. Deixa de fazer a obra por causa dos filhos. Sendo que eu deveria pegar os filhos e ensinar eles a fazer a obra. Ensinar que fazer a obra é também Deus. Não adianta eu tentar separar essa questão, irmão. A lição nossa de hoje, ela fala o seguinte: ou eu tenho foco, ou eu nunca vou alcançar o que quero. Isso é para tudo na vida, tudo. Não, porque minha família é primeiro lugar. E Deus é aonde então? Não, porque minha família é primeiro do que a igreja. Ué, e a igreja é o que então? O que se faz na igreja? O que faz na igreja, irmão? Eu tenho que começar a entender essa questão. São muitas famílias perdendo os filhos. E são muitos filhos que não estão nem aí para a igreja. Porque a igreja é secundária. Se a igreja é secundária e ela não tem nada a ver com Deus, porque eu coloquei Deus em primeiro lugar, e depois a minha família, e depois a igreja está em terceiro lugar. Se ela não tem sentido de existência, aonde está Deus então? Por que eu vou querer ficar num lugar, ou por que eu vou colocar em primeiro lugar algo que a minha família, o meu pai, a minha mãe e os meus irmãos colocou em terceiro lugar a vida inteira? Aí depois perde a família, perde os filhos e culpa a igreja é culpada. Recentemente eu passei uma experiência extraordinária, irmão. Porque eu não dei prioridade para um filho de um obreiro, ele entregou o cargo, porque eu tinha que dar prioridade para o filho. Não, porque meu filho é assim. Não, chegou aqui, todo mundo é assim. O João, o Pedro, o Manel, o Tiago, todo mundo é assim, não tem ninguém assim e outros assim. Todos é assim, nivelado. O reino, irmãos, você bota o foco. Qual é o foco? O foco é Deus. Ele é único, Senhor, Redentor. Eu vou passar isso para os meus filhos. O foco é Deus. Eu vou passar isso para minha família. O foco é Deus. Deus é Deus. Qualquer outra coisa abaixo disso não me serve. Não porque não, Deus. Olha para mim, irmão. Você sabe por que meu ministério está hoje até aqui? Deus tem abençoado o meu ministério. Porque Deus tem abençoado as minhas mãos. Não teve nenhuma igreja que eu tomei posse que ela não cresceu. Não teve nenhuma. Toda igreja que eu tomei posse, ela cresceu. Toda igreja que eu cheguei, eu construí. Meus filhos Thaías lembram disso. Todo lugar que eu cheguei, que ninguém conseguia fazer nada, a obra cresceu. Mas tenho um saber aqui, irmão. Para mim, primeiro é, e eu não arrumo, meus filhos estão aqui, eu não arrumo nenhuma desculpa para colocar aqui, irmão. Nenhuma. Eu não jejum por causa disso, eu não faço a obra por causa daquilo, não tem nenhuma. Porque para mim, reino e Deus é uma coisa só. Para mim, igreja e Deus é a mesma coisa. É a mesma coisa.
Então, se eu não colocar Deus como causa primária na minha vida, miseravelmente eu vou perder o meu ministério, perder minha família, perder minha vida, perder o que eu estou construindo, vou ser destruído porque eu estou achando que tudo vem na frente. Não, peraí, pastor, o senhor está querendo dizer para mim então que eu tenho que deixar a minha família por causa da igreja? Não. Eu tenho que abandonar as coisas da minha família por causa da igreja? Não. Eu só não tenho que pegar a minha família e tirar da igreja. Tudo que eu for fazer na minha família é na igreja. É na igreja. Tudo que eu vou construir com a minha família é na igreja. Tudo que eu for fazer para o reino é na igreja. Quando os meus filhos falam para mim, eu tenho que fazer isso, mas amanhã eu tenho um compromisso na igreja, o senhor vai? Eu falo, não. Porque amanhã eu tenho um compromisso na igreja. Não. Eu não vou chegar lá e falar, não pude vir porque eu tinha um compromisso com a família. Não. É na igreja. Eu vou depois da igreja. Depois que eu cumprir o meu ministério, depois que eu cumprir aquilo que Deus determinou na minha vida, aí eu vou fazer qualquer outra coisa. Mas primeiro é aquilo que Deus colocou no meu ministério. Ele é primária. Ele é causa primária. Sobre todas as coisas. Tem muitas famílias que a única coisa que serve para ele é os filhos. Não, porque o meu... Agora pegou uma renda, né? Eu tomei um ranço desse negócio que... Meu príncipe já dá o trono para o menino antes do menino nascer, né? Tira o pai do trono, porque o trono da casa é do pai. Tira o pai do trono, tira a mãe que está lá e pega o menino e coloca como rei da casa. Aí o menino que governa. Tudo que eu for fazer em torno da criança, meus filhos são especiais para mim, como ser humano. Mas saiu de mim, eu não ensino eles a ser dessa forma. Porque senão eles vão chegar no serviço e achar que eles são, lá no serviço, especiais. Chega na escola, eles vão achar que eles são príncipe na escola, e lá na escola eles não são príncipes. Vai chegar na faculdade, não, porque aqui eu sou, não, você não é o príncipe na faculdade, todos que estão ali são príncipes. Então, eu tiro Deus do trono e coloco o meu menino, porque ele determina a vida em torno dele, tudo que eu construí em torno do meu filho. Não, irmão, até para a família, filho é secundário. Até na família, filho é secundário. Não, pastor. Primeiro vem a esposa, primeiro vem o marido. Para a mulher, primeiro vem o marido. Para o homem, primeiro vem a mulher. Depois, quem? Depois filho. Depois, filho. Porque os filhos passam e os pais ficam. Filho passa. Até hoje, todas as mães que tentou defender os seus filhos contra os pais, perdeu o pai e perdeu os filhos, porque os filhos jogou a mãe longe. Perdeu o pai porque o pai não aguentou os filhos, saiu de casa. A mãe perdeu os filhos porque os filhos já eram criados de forma desordenada, largou a mãe. Quem terminou sozinha? A mulher. Primeiro da casa, pai e mãe. Primária. Primeiro na minha vida, Deus. Se eu estiver bem com Deus, irmão, eu estou bem com a minha família, estou bem com meus amigos, estou bem com o meu ministério, estou bem com meus filhos, estou bem com todo mundo. Se eu for fiel a Deus, eu sou fiel com a minha família, fiel com os meus filhos, fiel com a igreja, fiel com todo mundo. Se eu gostar de Deus, eu gosto de todo mundo. Se eu não colocar Deus em primeiro lugar, eu vou colocar todo mundo em segundo lugar e eu sou primeiro. Porque é isso que acontece. Quando Deus não é primária na minha vida, eu coloco todo o resto do ser humano em segundo lugar e eu causa a primeira. Como se eu fosse o dono do mundo. Olhe para mim, irmão. Não adorarás outro Deus. Não se prestará culto a nem outro Deus. Tudo que você intentar fazer, primeiro, Deus. Assim a sua vida será sempre uma bênção para você e para os outros que estiver perto de você.
Agora, quando eu perco o foco, que eu, graças a Deus, tento manter o foco em um só lugar, eu tento manter o meu foco num só lugar, irmão, chegar no céu. Chegar no céu. Ou tem outro foco que você tem aí, irmão? O meu foco é chegar no céu. O segundo foco meu é levar minha família para o céu. Para onde? Para o céu. O que eu tiver que fazer para isso acontecer, vai fazer. O terceiro foco meu é meu ministério. O que eu tiver que fazer para levar as pessoas perto de mim para o céu, eu vou fazer. Mesmo que as pessoas fiquem com raiva de mim, irmão. Tem hora que as pessoas ficam contrariadas comigo. Porque eu tenho que tomar atitudes que machucam as pessoas. Mas eu sou líder e eu tenho que fazer isso. E tem hora que eu sei que vai machucar. Mas eu tenho que tomar a decisão e falar, ó, não é assim. As pessoas torcem a bico, torcem a cara, ficam com raiva, ficam contrariadas. Mas se eu quero ensinar a pessoa a ir para o céu, tem decisões que vai doer. Mas ela tem que ser tomada. Olhe para mim, irmão. Deus é o único ser que sentou no trono e Ele é único. Único. Todas as outras coisas é substituível. Tudo, ó, tudo abaixo disso aqui, irmão, tudo é substituível. Casa, carro, pessoa, ser humano, mulher, homem, filhos, tudo é substituível. Agora Deus não é substituível. É o único que você tem que manter na sua vida, porque não tem outro que substitui Ele. Então olha para mim, irmão. Se a sua família te atrapalhar a adorar a Deus, chame a sua família, chame para adorar. Se não quer, diga, fica, porque eu vou continuar adorando o nome de Jesus, porque Ele não é substituível. Ah não, porque se eu continuar assim, eu vou machucar as pessoas que estão perto de mim. Se vai machucar, mas eu vou continuar adorando a Deus. Por quê? Porque todas as outras coisas substituem, mas Deus não. Então eu vou continuar com Ele, porque não tem outra coisa, outro ser, outra pessoa que eu possa colocar no lugar dEle, ou que possa fazer o que Ele faz na minha vida. Só Ele faz o que sabe fazer na minha vida. Vou continuar com Ele em nome de Jesus. Amém, irmão? Coloque no seu coração. Tudo passa, Deus não. É sempre o mesmo. Sempre o mesmo. Então, adorar somente a Deus. Vamos colocar de pé, irmão? Quem vai servir a ceia? A palavra não há outro Deus, irmão. Não há outro Deus. Ela quer dizer, ó, você não pode colocar outro acima de Deus, na frente de Deus, do lado de Deus ou ao redor de Deus. Não tem jeito. Não tem como você fazer isso. Por isso Deus é único. Mateus capítulo 26, irmão. Versículo 26. Mateus 26, versículo 26 a seguir. E enquanto comia, tomou Jesus o pão e abençoou-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir, tomou o cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo:
bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. E digo-vos que desta hora em diante, não bebereis deste fruto da videira até aquele dia em que o hei de beber novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado um hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém, irmão? É uma celebração milenar. É algo que eu acho magnífico, essa celebração que já está para mais de 2000 anos celebrando a ceia. As pessoas tentam parar e outros desvalorizam, né? Quem aqui jejuou essa semana, irmão? Pelo menos 2, né? É ceia. É ceia. Olha para mim, irmão, quando você ouvir falar de ceia, jejum, você vai participar de algo que a igreja acreditava com uma fé tão grande, irmão, que quem tomava a ceia na época dos discípulos, eles acreditavam que ele se tornava indestrutível. Sabe por que eles enfrentavam leões, espadas, guilhotinas? Porque quando eles tomavam a ceia, eles pensavam assim: nós somos indestrutível, ninguém pode nos destruir. Mas sabe, entende aqui, olha o texto, irmão. Quando eles tomavam que dizia, nós somos indestrutíveis, porque Jesus disse para eles assim: olha, não temeis aquele que mata só o corpo. Aí a hora que ele tomava a ceia, eles diziam: nós estamos ligados no céu. Então se os homens mataram o corpo, não tem poder sobre a alma. Então para eles o corpo era só uma passagem. Amém, irmão? Essa era a fé dos discípulos, era a fé da primeira igreja. A fé é o seguinte: quer matar? Pode matar, ninguém pode nos destruir, porque nós vamos permanecer para sempre. Isso é fé. Esta é a razão da igreja. Levante a mão para cá, irmão. Senhor Jesus, eu quero te apresentar o pão e o vinho. Deus, pão e vinho, tudo natural, Senhor, que passa a ser símbolo do teu corpo e do teu sangue, é consagrado só neste momento, só agora. Nós cremos, Senhor, na simbologia, no significado do teu corpo e do teu sangue, sangue derramado na cruz, o teu corpo rasgado para perdão dos nossos pecados, e cremos, Senhor, nesta comunhão entre o homem e Deus, pela ponte que é Cristo, ó Pai, pela interligação que é Cristo, e nós neste momento cremos nisso, que somos perdoados, lavados pelo sangue de Jesus. Nós cremos e abençoamos o teu povo, ó Pai, que passa agora a participar do teu corpo e do teu sangue, em nome de Jesus. Amém, irmãos?